Seguindo para a construção agora, a gente vai fazer a construção de um triângulo equilátero, certo? Equilátero inscrito. Então, o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter basicamente ter o centro da circunferência. E aí eu vou pegar o compasso. E a ideia é você fazer a abertura aqui que você quiser, ou você pode fazer uma abertura com medida. Mas eu vou fazer essa abertura aqui, ó. Vai ficar legal para vocês verem. Tá aqui. E eu quero colocar um triângulo inscrito aqui. A primeira coisa que eu tenho que fazer é, vou traçar uma linha aqui de algum dos lados, atravessando aqui o outro lado, só para eu ter essa referência aqui, ó. Fiz aqui atravessando. O que eu vou ter com essa linha aqui atravessando? Essa mesma abertura, olha o que eu vou fazer. Eu vou, então, tem essa mesma abertura aqui, né, que é o raio. Eu comecei com a ponta, aqui a ponta da agulha aqui e segui. Agora eu vou colocar a ponta da agulha aqui embaixo, no próximo. E eu vou marcar desse lado aqui, vou marcar desse outro lado aqui. Olha que interessante. Eu tenho esse ponto aqui, tenho esse outro e tenho esse outro. Agora é ligar que a gente tem aqui o nosso triângulo equilátero. Vamos lá, triângulo três lados, equilátero, três lados iguais. Ó, então tenho aqui desse lado e tenho aqui desse outro lado aqui também. Feito aqui o triângulo. E ampliando ainda mais esse conceito aqui que a gente usou, eu posso fazer o seguinte, ó. Eu posso colocar desse outro lado aqui. E aí eu faria o quê? Coloco aqui para esse lado, coloco aqui para esse outro lado. Se eu fizer aqui, eu vou conseguir outro triângulo equilátero. Então eu vou fazer aquele de azul, né? Só para vocês verem. Daqui para cá, a gente faz daqui para cá e dali para o outro lado também. A gente tem uma figura estrelada, né? Então a gente tem esse triângulo, tem esse outro triângulo e um detalhe. A gente também poderia fazer aqui, então a gente consegue esse polígono estrelado, né? Se a gente apagasse essas pontinhas, a gente ia ficar só com as pontas mais fininhas. A gente poderia, então, pronto, tem aqui. Se eu quisesse fazer agora, então, um de 12 lados, o que eu teria? Desculpa, 12 lados não, 6 lados. Se eu quiser um de 6 lados, o que eu vou fazer? Eu só preciso juntar essas pontinhas aqui na circunferência. Ó, venho aqui, junto daqui para cá, venho para cá, junto, daqui para cá, junto, junto aqui também. Certo? Aqui. Então eu tenho 3, 3. Eu tenho esse aqui que faz 6, certo? E poderia, inclusive, colocar mais lados. Por exemplo, se eu ligar, eu consigo ver que esse ponto está passando pelo outro ali, que está passando aqui para o fim. Se eu ligar isso aqui assim, ó, desse lado, ligo desse outro lado aqui. Cadê?
ligo desse outro lado aqui e ligo desse lado aqui, eu vou encontrar mais pontos aqui no meio. Então, esses pontos aqui, por exemplo, vou fazer com esse amarelo aqui. Ele vai fazer, então, uma figura com 12 lados. Então, o que é interessante aqui desse método é que a gente consegue ficar subdividindo ele, né? E fazendo os múltiplos. Então, eu tinha 3, depois foi 6, depois agora foi 12. Se eu dividisse isso aqui em mais lados ainda dava para fazer pela metade, dava para fazer 24. Vindo aqui, sempre com o máximo de precisão possível. Certo? Aqui, mais subdividido ainda. Então a gente vai ter esse aqui, vermelho, com 3 lados. O azul com 3 lados também. O verde com 6 lados. E o amarelo com 12 lados.